eu quero agradecer a oportunidade dessa noite de falarmos, de realizarmos uma reflexão conforme o tema que me foi sugerido pelo Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, essa casa co-irmã, que possamos pensar juntos. Apareceu aí, Estevam? É slide, Carlos? Sim. Tá aparecendo. Tá Aí, abrindo? apareceu. Apareceu? O título para a nossa reflexão é Convite ao Otimismo, e essa gravura que eu coloquei aqui já é uma proposta de otimismo, né? Nós temos aí uma região árida, né, sem cor, mas quando colocamos uma lente, ela já nos apresenta todo um colorido que nos faz contemplar exatamente isso. Com qual lente nós, em especial, o nosso o que está. E eu, pensando nesse tema, fiz o seguinte questionamento para comigo, agora para a doutrina espírita me trouxe. Eu tenho feito desses conhecimentos, isso tem me transformado num ser otimista? A doutrina espírita nos apresenta uma proposta otimista? Vamos pensar enquanto eu vou conversando, no final a gente faz um diálogo aí a respeito desse questionamento. Então, fui lá buscar o que na internet nós encontramos como conceito. Então, nós temos lá que otimismo é a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. É o oposto de pessimismo. Então, aqui nós temos, né? O tudo vai dar certo, na visão otimista, e o nada vai dar certo, na visão pessimista. E muitas vezes nós, em algumas situações, numa escola, num trabalho, ou mesmo num centro espírita, quando nós apresentamos uma proposta de trabalho, tem aquele que fala, ah, isso não vai dar certo. Ouvir isso, né, é um balde de água fria que a gente recebe, né, diminuindo até mesmo o nosso entusiasmo em querer fazer alguma coisa. E eu penso que antes de falar o não vai dar certo, vamos tentar, né? Então nós planejamos, executamos, avaliamos o que não deu certo e replanejamos, vendo aonde falhamos, para sempre irmos tentando de forma otimista que esse que não saiu do jeito que foi planejado também é um dar certo, né? Daquele jeito que eu planejei era o que tinha para responder, mas vamos continuar tentando. Vamos nos lembrar aí de Thomas Edison, né, que nos permitiu ter hoje a lâmpada elétrica, que tentou, segundo se diz, 1.200 vezes até conseguir. Né? E quando estava ali tentando, né, já tinha tentado 700 vezes, o seu assessor quis parar. Isso é o tal do pessimista, né? Isso não vai dar certo. E parece que ele respondeu a ele, não, eu sei agora 700 maneiras de não acender uma lâmpada. Vamos continuar tentando. E foi mudando, e graças ao seu otimismo, hoje não precisamos estar aqui à luz de vela. Então, para o espírita, especificamente, o que é dar certo? Não é? O dar certo é nós estarmos aqui hoje. Estamos de novo encarnados para cumprirmos o planejamento que trazemos, né? A nossa prancheta do dia a dia de operação de serviços que devemos realizar. Né? Então, quando nós temos aí tantos abortos espontâneos, né, que as mulheres costumam, né, ter, eu não fui um aborto espontâneo, nem vocês.
Então, isso já é dar certo, né? E depois de mim, minha mãe teve um aborto espontâneo. Então, eu não fui o aborto que não deu certo, mas foi esse que eu consegui chegar no corpo. Isso já é uma visão otimista, né? E de agradecimento aos meus pais, né, por me permitirem esse corpo, e à espiritualidade que contribuiu, né, para que eu estivesse aqui, cada um de nós. E estou aqui para quê? Atender os propósitos divinos, fazendo da melhor forma possível a minha parte, de ser no mundo o melhor que eu puder ser. E o espírita que conhece, né, que estuda o espiritismo mais do que conhece, ele não tem por que ser pessimista, pelo mínimo que a gente estuda, que é sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, hoje eu não consegui fazer o que planejei, tem um amanhã e tem um amanhã. Encarnado ou desencarnado, tem sempre um amanhã. Vamos lembrar algumas passagens do Livro dos Espíritos, principalmente a parte que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que é a introdução. Só a introdução já merece um estudo, né? Porque ali Kardec dá um apanhado geral sobre o Espiritismo, e ele vai falar sobre a alma, que é um ser imaterial, individual, e sobrevive ao corpo, com comprovação. Né? Então, saber que eu não vou morrer, eu, alma, eu, espírito, já me faz ter uma visão otimista sobre a vida eterna, sobre essa minha caminhada que não vai ter fim, né? Porque a doutrina espírita repousa sobre a existência, né, desse ser independente que é o espírito. Então, lembrando as partes que eu fui vendo aqui que me levaria a ter uma visão otimista, fiz aquele resumo que tem no Livro dos Espíritos, né? O que nos faz ser otimista? Primeiro, é ter a certeza que Deus existe e que é eterno, sempre existiu, sempre existirá, e é soberanamente justo e bom. O que é soberanamente? Não há nada acima dele, ele é o soberano, e a sua justiça também é soberana, a ponto de ir acima, além do que eu entenda como ser encarnado, numa visão limitada ainda que eu tenho. Então, algumas situações que acontecem na vida, pela doutrina espírita que nós estudamos, problemas, né, dificuldades, está dentro da lei, dentro da justiça e dentro da bondade divina para acontecer do jeito que tem acontecido. Né? E há um mundo além desse, que é o verdadeiro mundo, é um mundo normal e que não acaba, é eterno. E esse mundo onde nos encontramos é secundário e pode deixar de existir a qualquer momento e não altera a essência do mundo espírita, não altera a minha essência. Então, os pessimistas de plantão, muitas vezes ficam discutindo, vai vir a Terceira Guerra Mundial, e vai vir as guerras químicas, nucleares, vai acabar com o mundo. Se acabar, coisa que não vai acontecer, eu não vou deixar de existir. Eu vou voltar para casa, que é o mundo espírita, ou espiritual. Então, o espírita não tem que ter medo dessa guerra que se fala por aí, que não vai existir. Porque nós não podemos nos esquecer que Jesus é o governador do planeta e Deus está no comando. Né? E nenhuma nação, por mais poderosa que ache ser, consegue burlar as leis divinas, derrogá-las. E esse espírito que tanto se fala, sempre lembrando, né, é o que eu sou, mas que estou temporariamente dentro de uma caixinha, do invólucro material que é perecível, que já está sendo destruído a da verdade de uma forma natural no momento certo, desde que eu tenha acabado aqui o que eu vim fazer.
E outra visão mais otimista ainda, olha, esse espírito que eu sou e cada um de nós esses espíritos se melhoram cada vez mais, ou eu ainda posso ser melhor do que eu sou, como hoje sou melhor do que eu era, porque estamos passando por uma hierarquia espírita. Há um tempo atrás estava eu lá morando em caverna, não conseguia nem articular palavras, diálogo. E olha nós aqui hoje conversando dentro de uma moradia melhor, usando tecnologia, pensando coisas que outrora não pensávamos. Isso precisa nos fazer mais otimistas, que olhando para trás eu vejo o meu pior, olhando para frente eu vejo, já vislumbro o meu melhor, que estou conquistando passo a passo. E essa vida material, por pior que seja, pelo aquele olhar de sofrimento que o pessimista tenha, é só uma prova. Eu vim provar coisas da matéria e provar repetidamente algumas situações até que eu aprenda. É como numa escola, enquanto eu não aprender a matéria, eu vou continuar na escola. Né? Então, eu repito aquele ano, repito, até que eu entenda. E a palavra mais bonita que o Espiritismo vem comprovar para a gente se chama reencarnação. É a nova chance que eu falei, começar de novo. Né? E o que os Espíritos disseram, ela é sempre progressiva, à frente e acima. A gente não volta ao mundo das cavernas, a gente não regride. E não e nunca estamos sozinhos. As relações dos espíritos conosco, homens encarnados, são constantes. Eles estão aqui agora me auxiliando, como pediu a Laíde aí na prece, estão na nossa casa, estão torcendo por nós, porque nos amam, né? Torcem pela nossa vitória e querem que a gente seja o mais feliz que a gente conseguir ser. E qual é a nossa atitude nessa existência para sermos felizes, nos sentirmos úteis? Cada um precisa ser útil a si, ao outro, ao planeta, ao ambiente, com os talentos que existe dentro de nós e que precisam ser aflorados, estimulados, exercitados nessa existência. E precisamos tirar do nosso vocabulário essas expressões aqui, ó. Não consigo e é difícil. Isso é um paredão que a gente coloca na nossa frente que nos impede de caminhar. Não é? É o não consigo ainda, mas eu estou tentando. Se eu quiser, eu consigo. Mas muitas vezes eu não quero e dou essa desculpa. Eu não consigo fazer uma prece. Já tentou? Já ouviu falar do Pai Nosso? Pode ser um Pai Nosso, mas eu quero fazer ou vou continuar com essa desculpa? Não consigo. Parece que está falando, não quero. E o tal do difícil quer dizer demorado, não impossível. E a gente coloca o difícil como impossível. É difícil ler as obras de Joana de Ângeles e nunca lê. É difícil ler o Evangelho e nunca lê. É difícil, mas lê um versículo, no outro dia lê o mesmo de novo, vai lendo, até nos familiarizarmos com as palavras, com as expressões, com o estilo e tantas outras coisas. Né? Eu tenho vontade de tocar piano, mas é difícil, mas você não vai sentar à frente do piano e começar a tocar. Começa ali, né? As primeiras teclas e vai tentando, uma hora consegue. Aí é o nosso imediatismo que nos atrapalha. O Espiritismo está indo já para a sua fase final, né? Segundo as fases que o próprio Kardec nos apresentou, que é a transformação social. E isso é responsabilidade de todos nós que nos dizemos espíritas, divulgar esse tesouro aqui que estamos estudando para o maior número de pessoas possível,
né? Porque essas ideias espíritas precisam entrar em todas as instâncias do trabalho, no judiciário, na medicina, na ciência e nas outras religiões. Não quer dizer que todo mundo vai virar espírita, não, mas vai mudar a sua forma de ver a vida, né? Aceitando a reencarnação, aceitando que nós sobrevivemos, né, à morte do corpo físico e que é possível comunicar-se com os que já se foram, porque já estamos indo também. E tantas coisas, né, que na Idade Média, né, era coisa do demônio, que não era aceita, hoje já é aceito, então o espiritismo é uma questão de tempo. O verdadeiro espírita precisa ser otimista, porque ele tem condições de olhar o mundo material de um ponto de vista mais elevado. E quando a gente olha de cima, as coisas são muito pequenas, né? Então, essa viagem que fazemos aqui, né, nessa existência, ela é curta, mesmo que sejam 100 anos, passa rapidinho, né? E todas as dificuldades, né, que nós vamos passando para aprender alguma coisa, faz parte do curso de uma viagem, né? Você vai viajar daqui a Belo Horizonte, pega um Gardênia, já começa a provação. Né? No calor, chega lá, o ar-condicionado para de funcionar, dificuldade. Mas você pensa, daqui a pouco eu estou lá na casa da tia, ou na casa da avó, onde eu preciso ir. Né? Chove, muda a temperatura, esfria, você não levou agasalho. Então, olha quantas coisas podem acontecer daqui a Belo Horizonte. Mas, sabendo que você vai chegar numa casa, vai ter, né, um banho quentinho, vai ter alimento, vai ter aquelas pessoas que você ama, você passa pela viagem, é só uma viagem. Só que a gente fala, a vida é uma viagem, tudo é passageiro, mas nós não vivemos com essa convicção no dia a dia. Basta aparecer um problema, tudo isso que nós estudamos não serve para nada. Sabemos a necessidade das provas, expiações, só o Espiritismo fala sobre esses termos, né? Mas, se nós não tivéssemos feito prova na escola, estaríamos na escola até hoje. Então, prova é para provar que eu já aprendi alguma coisa, pelo menos a sofrer e murmurar, ou mudar esse nome de sofrimento, né, que também foi muito batido pelos nossos irmãos de outra religião, como castigo, e olhar como desafio, olhar como uma proposta de crescimento, né? É a hora que a espiritualidade me chama mais para perto dela, olha, quando me apresenta um desafio, não é? Quando a gente é criança e os pais colocam à nossa frente um quebra-cabeça, muitas vezes a gente não reúne a família, vamos montar esse quebra-cabeça, os pais vêm ajudar a criança e, de repente, por mais difícil, né, que de início ele pudesse parecer, ele se monta ali, com ajuda. Então, nós temos esse quebra-cabeça à nossa frente, temos os espíritos, né, que nos auxiliam, temos as pessoas do nosso relacionamento físico que nos auxiliam, e o desafio, né, consegue ser superado, mas com visão otimista. Olha aí, a ajuda espiritual que os espíritos vêm nos comprovar, né, não é para a gente desanimar. Temos que crer que Deus me ama e coloca do meu lado um exército para me ajudar e caminhar comigo em nome desse amor. Basta a mim, ou cabe a mim, a perseverança. Ele primeiro pergunta, Carlos, o que você quer? Porque se eu não souber o que eu quero, não adianta eu ter um exército à minha disposição, que eu não sei para onde eu mando eles. Não é? Então, confiar que eles estão à minha disposição, mas esperando a minha ordem, o que eu quero da vida, e eles me auxiliam a conquistar no tempo certo. Né? A gente costuma falar muito, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus sempre quer, mas ele tem que perguntar, eu quero? E às vezes Deus quer o melhor para mim, mas eu não. Então, eu estou atrapalhando a minha caminhada. E saber, né, como o Kardec perguntou aos espíritos, né, se existe anjo de guarda.
E eles dizem sim, só que no Espiritismo o anjo de guarda é conhecido como um espírito protetor e mais elevado do que eu. Se eu me matriculo numa escola, eu quero ter professores que saibam mais do que eu para me ensinar alguma coisa. A mesma coisa esse espírito protetor, ele tem que saber mais do que eu, enxergar longe, senão ele não me conduz. E qual é a sua missão? É a mesma missão de um pai que ama seus filhos, guiar seu protegido, na senda do bem, no caminho do bem, auxiliar-me, intuindo com bons conselhos, me consolar na hora das dores, nas horas das aflições, levantar o meu ânimo para que eu continue a caminhada. Não é isso que um pai faz com um filho? Então, o meu pai invisível aqui que me ama, ou a mãe invisível, está me auxiliando nesse processo. Agora, eu preciso crer que não estou sozinho e não estou desprotegido para ser otimista perante a vida. E quando começa essa proteção? Muitas vezes, aqui ele falou desde o nascimento, mas pode ser até antes, no planejamento. Pode ser alguém que juntos planejamos essa existência e ele prometeu, eu estarei contigo até o seu retorno. E ele acompanha, ouve, e se estivermos numa boa sintonia, podemos combinar em outras existências ou continuar com esse protetor. Então, saber disso dá uma segurança, uma força, uma alegria e um agradecimento nas nossas preces. Não deixemos de agradecer a esse protetor, porque ele nos livra de muitas situações que a gente não tem nem ideia. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos lá o que nós falamos sempre, O que é ser um homem de bem? É ser otimista. Por quê? É ter fé em Deus, fé mais do que dos lábios, um saber que esse Deus existe. E que ele é bom, e se ele é bom, ele não vai deixar que nada de mal me aconteça. Aquilo que parece um mal é justamente o que eu falei, é um aprendizado para que eu possa chegar ao que para mim é um bem. Então é justo e é dentro da sua sabedoria, dessas leis que nós estamos ligados. E se as coisas estão acontecendo, há a sua permissão. Então, as pessoas brigaram muito com Deus agora na pandemia, Algumas ainda perguntam, será que Deus não está vendo isso? Claro, está no planejamento, dentro do que nós estamos fazendo com o planeta. Então, existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito, que coletivamente estamos agora colhendo alguma semeadura que fizemos juntos. Muitas vezes pelo pensamento, pelo desejo, pela nossa forma de vida. Temos fé na vida, o otimista precisa ter fé na vida, fé no futuro. E esse futuro que me espera, tudo o que eu conquistei materialmente falando, não vai comigo. Então, o que eu vou levar? Os bens espirituais. Por isso que Kardec nos diz, que precisamos colocar os bens espirituais acima, como num grau de importância maior do que os temporais, porque os temporais eu já estou deixando daqui a pouco. E as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, são provas, ou expiações. Expiação é aquilo que eu fiz, mal feito em outra existência e tenho a chance de refazer. Prova é para ver se eu já aprendi a fazer. Então, qualquer situação, ou é prova ou é expiação, vamos fazer bem feito. E no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala também do homem no mundo, como deve ser o espírita no mundo. Jovial, a expressão jovial, alegre, de bem com a vida, não tem que deprimir, não tem que desistir, não tem que ser maledicente contra si ou contra quem quer que seja, e ser feliz.
É possível ser feliz com outro olhar sobre a vida. Só diminuir os desejos, né? Querer, como se diz, dar um passo maior que a perna. Sejamos gratos pelo que já conquistamos e vamos aos poucos conquistando mais coisas, de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade. Né? Tenhamos a consciência limpa, a coisa mais, né, que nos traz mais felicidade é saber, né, estou com as minhas contas em dia, tanto as contas físicas quanto as contas morais, né? Não tenho feito nada contra ninguém. E Leon Denis, aí Rita, não poderia passar, ele nos diz, essencializados da ideia de que esta vida não é mais que um instante, no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. Então, uma frase, né, que sempre repetimos, porque foi a frase que, ou a mensagem que Maria mandou para o Chico Xavier, é aquela frase que o Espírita sempre repete: tudo passa. Né? Então, por maior que seja o problema que estejamos passando, o nome já diz, estamos passando por ele, e é preciso passar, e não sentar em cima desse problema e ficar reclamando, como quem senta num prego e fica chorando. Né? Então, é o quebra-cabeça, é um desafio, vamos, né, amealhar recursos, porque os recursos estão à nossa volta, para podermos resolver essa situação que nós, de alguma forma, criamos, mesmo que seja o outro. Eu atraí esse outro até mim, existe a lei de atração. Né? Então, tudo que me acontece, eu atraí, em algum momento desejei, e aquilo aconteceu no meu modo de ser e sentir a vida. Então, se eu não mudar isso numa reforma íntima, tem gente que fala, nada na minha vida dá certo. Mas pensa, observa como é que você está pensando a vida. E o que é dar certo para essa pessoa? É ganhar dinheiro, né? É ter beleza, riqueza, poder, que é justamente o que faz a gente cair. As nossas quedas de outrora não foram justamente essas, né? De querer todo o poder do mundo, né? Como está no Evangelho, que te adianta ganhar o mundo e perder o céu. E a gente continua nessa mentalidade, eu quero ganhar o mundo, eu quero poder aqui, beleza, riqueza, né? Eu quero aqui. Só que o aqui já está acabando, né? É a ampulheta, já virou. Né? Tem mais areia embaixo do que em cima. Então vamos acordar. Esse livro de Allan Kardec, nem todos conhecem, Viagem Espírita, em 1862, eu quis tirar uma parte dele, porque tem uma passagem aqui que me emociona quando eu leio. Allan Kardec, ele começou, né, desde 1860, 3 anos depois do advento do Espiritismo, a viajar pelo interior da França, né, foi em Lyon, né, foi ali em Bordeaux, para poder saber como é que estava a repercussão do Espiritismo. Aí ele frequentou os centros, né, de reuniões de estudo, e ele chega nessa cidade, né, num bairro de Lyon, e aí tem os operários que vieram de uma cidade próxima, acho que é Saint-Just, e olha o que os operários ali da fábrica chegaram e falaram para ele. Viemos de longe, subimos às alturas de Saint-Just, com um calor extenuante. Trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho, juntamente com o pão e o queijo. Queríamos partilhá-lo convosco, um verdadeiro ágape, né? Um amor verdadeiro, oferecido com a simplicidade antiga e o coração sincero. E um copo de vinho que essa brava gente não pode beber todos os dias. Ah, uma verdadeira festa. Iríamos ouvir falar de espiritismo. Isso é de uma profundidade. Olha o sacrifício que eles fizeram. Levaram, né, o seu melhor para conhecer Allan Kardec e ouvir de sua boca falar de espiritismo.
E aí eu fico pensando, quando nós saímos de casa, aí, um calor extenuante, ou debaixo de chuva, ou numa noite fria, para irmos a um centro, né, quando presencial, nós vamos com essa alegria, né? Ah, uma verdadeira festa. Nós vamos ouvir falar de espiritismo, né? Lá em Itanhandu, lá no Cefec, lá no Núcleo, onde quer que seja, em Angra dos Reis. Vamos lá fazer uma festa com amigos. Eu estou saindo para encontrar amigos, irmãos de ideal, e vamos conversar do que nós mais gostamos, espiritismo. É com esse otimismo que nós vamos para uma casa espírita? É uma questão a se levantar. E Kardec também, né, nessa viagem, vai contar como que era essa viagem. Lembrar que não tinha carro, né? Era em aquelas carruagens, era em cavalo, era em navio, era a pé. E ele diz lá que passou 6 semanas, né, de 1862, né, começou no outono, depois veio um inverno europeu, né, com neve, tudo aquilo que nós conhecemos, e enfrentando chuva, frio, neve, e se locomovendo com dificuldade pela província francesa. Por que ele fez isso? Precisava, né? Isso é um otimismo de que o espiritismo vai dar certo. E eu preciso passar por esse sacrifício para que ele dê certo. E hoje ele sabe que Deus está dando. Estamos aqui nós falando de espiritismo, né? Mais de 160 anos depois. E Bezerra de Menezes também nos traz um pouco de otimismo, dizendo que a alegria do otimista é a resultante da esperança. O pessimista é aquele que não espera mais nada, por isso ele está desesperado. Desesperado é aquele que não espera mais nada, que não, né, para ele acabou o mundo. Com essa pandemia acabou o mundo. Espera aí, gente. Né? Então há um futuro promissor, porque a vida não acaba. Então Bezerra nos diz, né, que esse futuro é anunciado pela fé operosa, não é aquela fé que fala, eu acredito em Deus, senta e espera. Não, é uma fé na ação. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar, então vamos, eu e Deus, vamos lá. Não é aquela assim, Deus vai me ajudar, fico esperando Deus fazer a parte dele, que ele sempre faz, mas cadê a minha? Né? Esse Deus, essa fé, nos sustém no serviço de cada dia, com fidelidade e correção. Um pouquinho de Chico Xavier e André Luiz, quando o ministro Genésio, né, lá de Nosso Lar, vai dizer a André Luiz, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso aqui vale para muita gente. Não consigo emprego, não consigo emprego, não consigo emprego. Você está se capacitando para que, ao estar pronto o serviço, você possa oferecer o seu serviço? Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é muito de fora para dentro. Deus vai me dar, o padre vai me dar, o Espírito vai me dar, o patrão vai me dar. Aí, e o que eu ofereço? Então, até para pedir um emprego, falar, eu tenho essa profissão para te oferecer, você está interessado no que eu sei fazer? Aí você pergunta para a pessoa que você sabe fazer tudo, quer dizer, não sabe fazer nada. Não se capacitou, não se qualificou e fica reclamando que não tem emprego, nem estudou, né? Não gosta também de estudar. Então, vamos ver o que nós estamos fazendo para sermos esse servidor pronto. Né? O meu amigo, falando para André Luiz, tem recebido enormes recursos da providência. Quando a gente lê um livro de espírita, eles, né, mesmo sendo esse aqui de André Luiz, que são romanceados, eles têm nas entrelinhas a doutrina. Então, quando um espírito superior, como o ministro Genésio, está falando a André Luiz, está falando para todos nós. Né? Não é só aquele diálogo com ele, é com todos nós, para nós aprendermos. Então, isso aqui serve para nós. Nós temos recebido enormes recursos da providência. O primeiro deles é a vida, é a saúde, né? A capacidade de pensar, raciocinar, caminhar. Tantos recursos que nós temos e não valorizamos. Então, recebidos esses recursos, né,
que estejamos dispostos à colaboração. Às vezes a gente fica assim, nossa, essa cidade não tem nenhum centro espírita, tenho vontade de frequentar um centro espírita, trabalhar no centro espírita, mas estamos com 5 centros espíritas em Itajubá e todos com o mesmo problema de falta de trabalhador. Então, como é que é isso? Eu quero, mas eu estou disposto a colaborar num centro espírita, num trabalho espírita, sem fim, né? Porque não se aposenta no espiritismo, né? Então, compreender que essa responsabilidade é nossa de espírita e aceitar esse dever. De repente, nós que estamos aqui agora reencarnamos tão somente para sermos espíritas, o resto é bônus. A gente pode trabalhar, pode receber, pode casar, ter filho, viajar, isso é bônus. Mas, de repente, o nosso compromisso é em divulgar a doutrina espírita, é trabalhar pela doutrina espírita. E é isso que vai ser perguntado do outro lado. E aí? O que você fez pela doutrina espírita? Então, essa atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. É meu desejo trabalhar pela doutrina espírita. Ivone A. Pereira, que é a mulher mais otimista dentro da sua história, que teve tantas portas fechadas para ela, quase foi enterrada viva, e só teve não, 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 e foi e fez. Olha o que ela diz no livro que todo médium deve ler, chamado Recordações da Mediunidade. E assim foi que a doutrina do Senhor, né, a doutrina espírita, a esperança na sua justiça, a fé, a paciência, que sempre me impeliram para o espiritismo, a par do cultivo dos seus dons, dos dons mediúnicos, né, que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar, até agora, as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então, com toda essa dificuldade, ela não perdeu a esperança. E aqui nós vamos terminando com o Evangelho de Jesus, que o espírita precisa começar a ler. Nós temos hoje o trabalho do Evangelho minucioso, né, do estudo do Evangelho minucioso de Jesus, que é para nós conhecermos o Evangelho, para quando Emmanuel comenta um versículo, nós sabemos de onde ele tirou, do que ele está falando. Tem espírito que só conhece o Evangelho dos livros de Emmanuel, daquele livro de mensagem. E Mateus nos dá uma lição de otimismo no capítulo 6, versículo 26, que desde criança eu sempre achei linda essa frase. Observai os pássaros do céu. E toda manhã, quando a gente abre a janela, tem os pássaros voando, começando o dia. À tarde, quando vamos fechar a janela, eles estão procurando lugar para dormir. Eles não semeiam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles. Pensa. E continua no capítulo 6, verso 28. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu-se como um deles. Jesus falando. E continua em Mateus 6, 31 a 34. Não vos inquieteis, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades, você não está desamparado. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, você deixa de viver o hoje. Porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia, basta o seu mal ou basta o seu cuidado. E aqui os livros que eu li e tirei essa nossa reflexão. Então, muito obrigado pela oportunidade, possamos conversar a respeito.